Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o que você que está começando agora a estudar as ciências criminais deve fazer? Você deve ler qual tipo de livro? Manual ou livro específico? Como você deve dar conta desses vários materiais, dessas várias fontes nesse início da leitura das ciências criminais? Enfim, o que você que está começando agora deve fazer nos estudos de direito penal, processo penal e execução penal. Esse tema é extremamente importante porque eu sei que muitos de vocês estão começando agora a estudar essas disciplinas. Eu sei que muitos são estudantes e, portanto, talvez tenham agora o primeiro contato com direito penal 1, processo penal. Muitos são advogados e atuam em outras áreas de atuação e, por isso, talvez agora estejam se interessando pela área criminal e querem aprender sobre a prática, sobre a dogmática para começar a trabalhar na área criminal. Então é um vídeo que é para todos que estão agora começando nas ciências criminais e também para aqueles que já têm algum conhecimento, alguma experiência anterior, mas querem refazer tudo que fizeram de errado no início ou renovar aquilo que fizeram e que acreditam que não foi suficiente, que não foi uma boa preparação. Portanto, é um vídeo para vocês que estão agora iniciando. E aí, sobre essa preparação, esse início nos estudos das ciências criminais, que pode ser para a faculdade, para a advocacia ou para concurso, eu sempre tenho uma dica que é fundamental. Ela funcionou comigo, me ajudou bastante no início, eu tinha muita dificuldade para estudar direito penal, foi a nota mais baixa que eu tive na faculdade, a primeira disciplina de direito penal, e depois eu fui melhorando bastante, ao ponto de hoje ser professor de direito penal. É uma dica que eu passo para os meus alunos e muitos alunos me falam que está dando certo e que vale a pena seguir essa dica. A dica é a seguinte: comece pelos manuais, cursos ou tratados, aqueles livros que são completos, que falam de toda a disciplina. Não pegue logo de início um livro específico, porque um livro específico, por exemplo, de prescrição, parte do pressuposto que você já tem algum conhecimento sobre prescrição, que você sabe o básico, portanto. E aí esse livro vai aprofundar excessivamente e você não vai conseguir entender aquele conteúdo nem mesmo da forma básica. Por isso que o melhor, logo no início, logo para quem está começando, é ter uma visão geral, pegar manual, curso, tratado, a partir dali você lê aquele conteúdo, bota a legislação do lado, compara com a legislação, vê os artigos que são citados no livro, passa pela legislação do artigo 1º até o último, pega lá todos os artigos da teoria geral do crime, pega todos os artigos sobre extinção da punibilidade, prescrição, decadência, pega os artigos dos crimes em espécie, vai lá no Código de Processo Penal, lê todo o rito do júri, lê tudo sobre audiência, tudo sobre a ação penal logo no início, o inquérito policial, e com tudo isso somado, você terá uma visão geral excelente, você saberá como funciona o direito penal e o processo penal. É óbvio que você talvez não chegue ao avançado a partir daí, e é onde entra a próxima etapa. Na próxima etapa, você lê livros específicos, aqueles livros que tratam exclusivamente de determinado assunto. Um livro somente sobre júri, outro livro somente sobre justa causa, somente sobre prisão, somente sobre crimes de perigo abstrato, outro somente sobre tráfico e por aí vai. Dessa forma, você já tem aquela visão geral, você já conseguiu dar extensão ao seu conhecimento sobre o direito penal e o processo penal, e agora você começa a dar mais profundidade. Não adianta você pegar um tema minúsculo do direito penal ou do processo penal, se você está começando, e querer dar toda a profundidade possível, porque aí você saberá muito ou talvez nem conseguirá aprender bastante, porque terá dificuldade inicial de entender como interligar prescrição, por exemplo,
com ação penal, denúncia, Ministério Público e outras coisas. Mas se você fizer isso, se você fizer dessa forma que eu não recomendo, indo direto a um livro específico sobre determinado assunto, você terá muita profundidade, terá um conhecimento muito profundo sobre aquele assunto, mas será um conhecimento minúsculo em termos de extensão. Você não saberá como interligar aquele assunto com outras questões igualmente importantes. Por isso que eu sugiro, leia primeiro manuais, leia primeiro tratados, cursos. Por exemplo, em direito penal, pegue o Rogério Greco, pegue o Luiz Regis Prado, pegue o César Roberto Bittencourt e há vários outros livros de direito penal também que são excelentes. Pegue esses livros e leia um desses livros de início, do início até o fim. Pegue o livro e leia tudo. Em seguida, se você acha que já está pronto, aí você vai para um livro específico. Tem livros, por exemplo, sobre Crime de Perigo Abstrato, o livro do Luiz Greco, que é excelente. Tem outros livros que vão tratar da teoria do bem jurídico, outros livros vão tratar exclusivamente dos princípios, outros livros somente sobre pena, e por aí vai. E com esse tipo de estudo, você vai conseguir conectar esse conhecimento de um livro específico, que necessariamente tem uma grande profundidade, com aquele conhecimento que você conseguiu com a profundidade de um manual, ou melhor, com a extensão de um manual, de um tratado ou de um curso. Em processo penal, por exemplo, pegue logo de início o livro do Aury Lopes Júnior, ou Paulo Rangel, ou o Guilherme de Souza Nutti, que também escreve sobre direito penal. Leia o livro inteiro e sempre fazendo aquele diálogo com a legislação, comparando o que está escrito com a legislação, sabendo trabalhar, porque não adianta saber somente a doutrina se você não conhece a fundo a legislação. E depois que superar essa etapa, que você já entende que tem uma visão geral satisfatória sobre aquela disciplina, você passa para a próxima etapa, a etapa de ler um livro específico sobre duração razoável do processo, por exemplo, ou apenas sobre habeas corpus. E é nisso que o seu conhecimento vai ter extensão, portanto vai ser um conhecimento que abrange vários pontos daquela disciplina, não apenas um ponto específico, e ao mesmo tempo você vai dando profundidade em cada assunto.